saia desta. Nenhum vegetal, mas você come vários tipos. É claro, olha, óbvio. Ninguém come só cenoura, ninguém come só couve-flor, ninguém come só alface. Então, no momento em que você come vários vegetais, você tem ali todos os aminoácidos essenciais. Não há problema nenhum. Agora, se você não estiver com paciência para explicar isso para o coitado que está querendo argumentar, diga simplesmente, mas eu sou lacto-vegetariano. Não, resolveu o problema. Resolveu o problema existencial, filosófico da falta da proteína. Porque se você ingere queijos, está tudo resolvido. E nós utilizamos muito queijo, muito iogurte, coalhada, pouco leite. Leite até a gente evita, mas um pouquinho sempre entra. Então, estes três primos aqui, você percebe que houve uma evolução dentro dessa corrente e ela em si já é uma evolução daquela outra lá. Tem alguma coisa ainda mais radical do que o vegetarianismo puro, quer dizer, não ingerir nem leite, nem manteiga, nem iogurte, nem queijo, nada animal, nem mel, porque mel é de origem animal? Tem alguma coisa pior que isso, em termos assim de restrição? Tem o naturismo. O naturismo come tudo cru. Esse aqui ainda cozinha, ele ainda tempera, mas esse aqui não cozinha nem tempera. É tudo conforme a natureza fabricou. Se a natureza fabricou uma folha de alface, você deve ingerir aquela folha de alface e não desnaturá-la pelo cozimento, nem pela adição de outras coisas, como os temperos. Faz sentido. É meio impraticável, mas faz sentido. A teoria é boa. Porque pensa bem, você pega uma folha de alface, ou pode ser de espinafre, pode ser qualquer outra coisa que você imagine, põe na água, acende o fogo, entra em ebulição e você cozinha aquilo lá. O que você fez? Você evoluiu prana e destruiu vitaminas, e os sais minerais foram decantados. Aí você pega aquela água que sobrou cheia de sais minerais e joga fora. E aquela palha, aquele feno que sobrou sem sais minerais e sem gosto, porque foi lavado, e sem prana, porque foi evaporado, e com muito menos vitaminas, porque elas foram fervidas, aí você pega e come aquilo. Ora, o que vai acontecer? Você vai precisar primeiro ingerir muito mais, porque seu organismo começa a reclamar que não está satisfeito. Então você começa a comer mais quantidade. E depois, como aquilo lá só tem substância, mas não tem elementos nutricionais, você vai ganhando reservas de inverno. Aquilo vai ficando ali. Então a teoria é boa. Inclusive, houve uma pesquisa, foi feita uma pesquisa há uns 40 anos atrás, e concluíram que a quantidade e a qualidade de nutrição que você poderia ter comendo uma folha de alface, se você cozinhasse essa alface, você teria que ingerir 1000 folhas de alface, ou seja, um balde de alface. Aí, é claro, vai estufar, o estômago vai ficar dilatado e vai sobrar substância, porque no processo digestivo, né, quando você está processando toda essa matéria, você primeiro gastou muito mais energia mastigando, salivando, depois todo o bolo alimentar, todos os sucos gástricos, aquilo gastou um monte de energia, aí você processou um monte de excremento, e um monte daquilo ficou, né? Uma quantidade daquela matéria ficou dentro de você. Então o naturismo tem razão. Praticar é outra coisa. Comer tudo cru costuma dar, em pouquíssimo tempo, um problema psicológico grave, porque nós estamos condicionados a comer comida quentinha, porque ela nos remete à mamãe. Ao momento em que nós ganhávamos primeiro o leitinho quentinho e depois a papinha quentinha, o mingau quentinho, a sopinha quentinha, e tudo era quentinho lá em casa quando a gente era pequenininho. Então, quando você começa a comer coisas cruas, que geralmente são frias, não é a questão nutricional, mas é a questão emocional. Você começa a entrar numa depressão,
uma tristeza. Então, se algum dia você fizer essa experiência, faça comidas cruas quentes. Não é difícil. Por exemplo, você fazer uma sopa crua quente. É a coisa mais fácil do mundo. Você escolhe lá os ingredientes, bate no liquidificador, leva ao fogo, amorna, não deixa ferver, quer dizer, você não cozinhou, e aí você toma aquilo bem temperadinho. Ah, não, esse não pode temperar. Então, sem tempero nenhum, tem que tomar aquela sopinha quente, maravilhosa, sem tempero, sem sal. Não pode, aqui não pode desnaturar. A teoria é a seguinte: o vegetal já tem todos os sais minerais no equilíbrio certo. Aí você lava aquilo pela fervura e quando bota na boca ele está sem gosto. Aí pega um sal só, que é o sal de cozinha, e joga uma quantidade estúpida de sal naquela coisa e diz, agora sim, agora está com gosto. Na verdade, você desnaturou brutalmente o alimento. Eles têm razão. É que é difícil de fazer, mas tem razão. Então, o que a gente pode aproveitar dessa teoria? Cozinhar menos, acrescentar alimentos crus na refeição, evitar a colocação de sal, use pouco sal, se puder não use nenhum. Quando eu cozinho não ponho sal nenhum e a comida, ninguém diz que está sem sal. Porque a questão é que você combinando os diversos temperos que excitam as papilas gustativas, você não percebe que não tem sal. Você só se ressente da falta de sal quando não tem mais nada, não tem gosto de nada. Você cozinhou, lavou e não pôs nada. Aí realmente fica ruim. A comida indiana é ultra temperada, mas sal muito pouco. Não usa muito sal. E pode piorar mais. Pode. Você pode ter que excluir todos os legumes, verduras, cereais, raízes e ficar só com frutas. É possível? Bom, na verdade é mais praticável isso do que o anterior. Para nós, pelo menos. Para nós que vivemos em país tropical, é mais fácil viver só de frutas do que acrescentar outras coisas cruas e frias e sem tempero. Quem é que já não imaginou passar uma semana numa praia deserta, comendo só fruta, acorda e se lambuza de uma manga madura, né? E depois, agora é a hora do lanche, agora outra fruta, agora coco, agora é a hora do almoço, vamos almoçar uma melancia. Né? E realmente é uma coisa que só de imaginar a gente não se sente mal com a ideia. A gente diz, seria muito legal. O que vai demonstrar que realmente a nossa origem continua marcada lá no inconsciente. Outra coisa, quando alguém está doente, levam-lhe o quê? Frutas. É uma coisa que é instintiva. Tem alguém doente, a gente vai lá dar uma maçã, dar uma pera, dar um mamão. E a gente sente lá no fundinho que é isso que é a nossa alimentação correta. Então, se você não agredir mais o organismo com alimentação incorreta, essa pessoa doente poderá melhorar. Eu conheci pessoas que operaram curas incríveis, utilizando, na verdade, vários desses sistemas. Todos eles têm seu histórico de cura. Quase todos eles. Então, deixa eu ver uma coisa. Quem é carnívoro aqui? Quem ainda é carnívoro? 1, 2, 3, 4, 5, 5. Só 5. Então os demais, cuidado com eles, porque o carnívoro é aquele que mata a própria presa e devora com sangue ainda quente. Você não diria isso do colega sentado ao seu lado, hein? Ele ilustre passageiro. Na verdade, eles não são carnívoros. São carniceiros. Carniceirismo é pior ainda, porque o carnívoro, ele vai lá e mata a própria presa e depois devora com o sangue ainda quente. Mas o carniceiro não tem a capacidade de matar ou não tem a coragem de matar.
e deixa que o outro mate, e depois ele vai lá e devora as suas carnes defuntas já frias, com sangue frio, as carnes já em estado de putrefação de algumas horas. Mas isto é lá na natureza. Putrefação de algumas horas é lá na selva, porque nós, como somos inteligentes, nós sofisticamos isso. E ingerimos uma carne que está em putrefação há 5 anos no frigorífico, que já está até verde. E aí é óbvio, nós somos inteligentes, o que é que nós fazemos? Uma carne verde não tem mercado. Então a gente injeta nitratos e nitritos e também salitre para que a carne fique vermelhinha. Só que nitratos e nitritos são altos cancerígenos, todo mundo sabe. E o salitre é um poderoso broxante que a vovó usava na comida das crianças, que era para elas ficarem boazinhas até o casamento. E que ainda hoje é usado no exército, é usado nos quartéis, é usado nos navios, é usado nas cadeias, é usado nos orfanatos, é usado nos colégios internos, ainda hoje, que é para ver se a moçada não apronta muito, para reduzir um pouco o índice de homossexualismo nesse lugar. E você está pagando para isso, né? Você vai lá no seu açougue preferido, vê uma carninha bem vermelhinha e diz, eu quero aquela, cheia de nitratos, nitritos e salitre. Come, cultiva o seu câncer e depois não sabe por quê. O que eu fiz? Por que Deus me fez isso? Mas será que nós somos ou não somos animais de comer carne? Por que nós não podemos comer aquela carninha só porque o outro matou? Será que não é um purismo excessivo isso? Só porque a classificação é essa, agora eu vou me chamar de carniceiro e vou parar de comer carniça? Não concordo. Então tá. Eu já providenciei uma experiência. Olha, o próximo que chegar atrasado e passar na frente da câmera, eu vou trazer para fazer essa experiência aqui. Então, nós já tínhamos providenciado essa experiência, que é a seguinte. O carnívoro. Bom, vamos ver quais são os exemplos. Vamos primeiro para ficar bem claro na nossa cabeça. Animais carnívoros. Pense num animal carnívoro. Leopardo, leão, tigre, onça. Até que são bonitos. Eles foram projetados para comer carne e cumprem a sua função na natureza. Carniceiros. Pense em um animal carniceiro. Abutre, hiena. Meu Deus, só animal feio e covarde. Hienas. Você já viu algum filme com as hienas atacando? Elas só atacam de covardia. De preferência, pegam uma carne já morta e vão roubar a carniça de alguém. Vão em bando, sozinhos, elas não têm coragem. Olha uma hiena, vê que beleza que aquele animal. Feio como o diabo. Não estamos em boa companhia. Definitivamente não estamos em boa companhia. Se você fosse um carnívoro, eu até concordaria, mas carniceiro não. Carniceiro não dá. Então, agora vamos para a experiência. Eu trouxe uma vaca. A Sandrinha, por favor, Sandrinha, traz a vaca. E eu quero ver se você mata essa vaca. Porque se você foi projetado pela natureza para comer carne, a natureza tem que ter te dado as armas para poder se alimentar. Todo animal que vive de carne tem garras, tem presas, tem força, tem coragem e tem prazer em matar. Está subindo ali a vaca? Traz o bicho para cá. E eu quero ver quem é que mata com os elementos que a natureza te deu. Você vai lá, agarra a vaca no pescoço, tenta estrangular a bicha e nada. Você soca e nada. Ela não morre. Bom, então me parece que a natureza não projetou você para comer carne.
Mas aí você vai argumentar comigo que você, ou nós, né, a nossa espécie é inteligente, é tecnológica, nós somos homo instrumentalis aperfeiçoado, então nós temos instrumentos para isso. Não precisamos matar com as mãos. Tá bom, e dá lá o facão. Eu agora te dou o facão. Mata que eu quero ver. E aí você chega com o facão, treme, os joelhos ficam moles e você desiste. 99% dos seres humanos não tem coragem. 1% tem coragem. São aqueles que fazem o abate dos bezerros, dos leitõezinhos que gritam, esperneiam, mas ele enfia a faca de qualquer maneira na jugular do animal. Mas é 1%, se não é menos que isso. 99% não tem coragem de matar. Mas que carnívoro ou carniceiro é esse que não tem coragem de matar? Nem eu lhe dando um instrumento que o capacita. Então tá bom, seu covarde, dá para mim essa faca, eu mato. Mas você fica olhando. E na hora que ele enfia aquela faca maravilhosa naquela jugular cheinha de sangue, e aquele sangue brilhante jorra. Onde é que está? Caiu, desmaiou. Com sangue. O outro saiu correndo para vomitar lá fora. Mas que carnívoro é esse que não pode ver derramamento de sangue? Ora, gente, nós não somos carnívoros, pelo amor de Deus. A gente só consegue comer a carne se ela for totalmente desnaturada, senão a gente não consegue. Mesmo que ela já estivesse preparada, desossada, sem pelanca, bonitinha, e se eu te desse crua, provavelmente a maioria dos carnívoros também recusaria. Ah não, crua não dá, tem que botar passa ali no fogo um pouco, bota um salzinho, faz alguma coisa, mas crua assim, sangrando. Realmente, nós não somos carnívoros, não adianta tentar enganar, nós não somos. Então, tirando estes sistemas alimentares que têm carnes, todos os outros, porque estes são declaradamente prejudiciais à saúde, e hoje há pesquisas suficientes, não precisamos nem nos alongar, não precisamos nem falar mal da carne, porque já tem muito livro e muita reportagem publicada à vontade no Brasil e no mundo nos últimos 40 anos contra a carne. Todos os veículos de comunicação que você conhece já publicaram pelo menos uma centena de artigos falando dos males da carne. Então, não vamos perder tempo com isso. Vamos falar das outras coisas. Tirando esses que são declaradamente prejudiciais à saúde, todos os outros têm um histórico de curas. Há especialistas, terapeutas que trabalham com estes sistemas, com este ou com aquele, e todos curam. Mas o engraçado é o seguinte, como é que podem todos curar se eles dizem coisas opostas? Por exemplo, na macrobiótica, que tem seu histórico de curas, você tem que comer tudo cozido, nada cru. No naturismo, tudo cru, nada cozido. Mas também tem seu histórico de curas. Como é que pode? Na macrobiótica, você tem que comer 100% de cereais. Abre-se uma concessão para quem está chegando, ainda não está no regime 7, ainda está no regime 6, ou 5, ou 4, ou 3, ou 2, ou 1, ou 0, ou menos 1, ou menos 2, ou menos 3. No regime menos 3, há pouquíssima diferença entre a macrobiótica e a vida comum, a alimentação comum que todo mundo faz. Mas no regime máximo, no regime 7, é só cereal. E segundo o criador da macrobiótica, que foi o Jorge Dochawa, macrobiótica é o regime 7. Isto está entre aspas. Ele disse claramente em vários livros dele. Se o criador da coisa diz macrobiótica é o regime 7, pronto, falou, está falado. Imagine você criar um sistema qualquer, uma dança, uma luta, uma corrente de arte, seja lá o que for, e determinar as normas. Aí depois que você morre, vem um espertinho lá de um outro país qualquer e diz assim, não, mas ele não sabia do que estava falando. A verdadeira capoeira, né? Vamos supor que você fosse o criador da capoeira. Aí vem um outro e diz, não, mas a verdadeira capoeira não se faz com berimbau. E verdadeira capoeira não tem esse negócio de ficar batendo palmas.
E a verdadeira capoeira não tem esse negócio de ficar gingando. Peraí, mas quem foi que criou a capoeira? Foi você ou foi aquele outro lá, 50 anos depois, num outro lugar, num outro país? Então, se o criador disse que macrobiótica é o regime 7, falou da palavra e não se discute mais. E isso é só cereais. Bom, no cerealismo, a macrobiótica, que é a vertente atual do cerealismo, não se pode ingerir nada doce, nada que seja de açúcar, nem mel, nada. Mas sal, sim, bastante. E no naturismo é o contrário. Mel, sim. Doce, se for natural, vegetal, sim. Mas sal, nenhum. Então aqui sal sim, aqui sal não, aqui açúcar sim, aqui açúcar não. Mas os dois processam curas. Aí, quando você disser, se um dia você falar isso na frente de um macrobiótico, ele vai dizer, que absurdo, como que a gente come muito sal? A gente não come muito sal, é muito pouco sal. Tá, como é mesmo o nome daquela coisinha que põe em cima do arroz? Gersal. E como é o nome daquele molhozinho que a gente põe? Shoyu, que é molho salgado, é sal líquido. E aquela outra pastinha que a gente usa também? Miso, que é pasta de soja salgada. E como é o nome daquela frutinha que a gente põe na bebida, que a gente põe no chá para tomar? O megoshi, que é ameixa salgada, mais salgada que sal puro. Como que vem dizer que não usam muito sal? E depois, como na macrobiótica não se ingerem líquidos, porque aqui não se bebe água, aqui bebe-se muita água. E para onde é que vai aquele sal? Como é que aquele sal vai ser processado? Haja rim. Depois, a macrobiótica é contra frutas. E esse aqui aconselha muita fruta. Esse aqui diz para comer tudo cru. E esse proíbe as coisas cruas, como eu já disse antes, inclui as frutas. O macrobiótico diz que fruta é muito yin. E que quem come fruta vira gay. Entra um choque com esses outros aqui que começam a ficar zangados e chamar de pra briga. Você não imagina como é divertido esse ambiente. O que mais que a macrobiótica faz de diferente? A macrobiótica diz que batata é um veneno. E o naturismo manda comer muita batata, porque é bom para o intestino. O naturismo diz que banana tem muita energia, que é para comer banana. E a macrobiótica diz que se você comer uma banana, você fica gripado. Então, os dois não se entendem. Dizem coisas opostas, mas a macrobiótica tem histórico de curas. Eu vi muita gente se curar com a macrobiótica. E vi muita gente se curar com o naturismo e com todos os outros. Então, tem alguma coisa aí que precisa ser considerada, que nós ainda não levamos em conta. Tem até uma brincadeira, mas que no fundo tem alguma coisa de verdade, que é assim. A macrobiótica cura, se você estiver doente. Mas se você estiver são, você fica doente. E por que isso? Porque o sistema da macrobiótica é quebrar a homeostase. Se você tem um equilíbrio da doença, quer dizer, a doença se mantendo, se alimentando, daquele estado de estabilidade da doença, você tem uma alimentação tão alucinada que a doença desestabiliza e você se cura. É como se você matasse de inanição a sua doença. Mas se estiver saudável, você cria também esse desequilíbrio, quebra a homeostase da saúde e fica doente. Isso é meio brincadeira, mas tem um fundo de verdade. Mas o fato é que cura. Se estiver doente, cura. Então, se eles dizem coisas tão discrepantes entre si, todos eles curam, o que a gente poderia deduzir facilmente? É que onde eles concordam, é ali que deve estar o X da questão. Todos eles devem fazer alguma coisa, e essa coisa deve ser um elemento curativo. E as outras opiniões são coisas do ser humano. Todo mundo tem aquela mania, daquele individualismo. Não, mas eu vou fazer do meu jeito. Não, mas por que eu tenho que fazer do jeito como esse outro aí preconizou? Então, onde eles discordam, eles devem estar errados. Onde eles concordam, é ali que eles devem estar certos. Vamos ver aqui do lado em que eles concordam. Pronto.
Todos eles dizem para você eliminar determinadas coisas, sumariamente. Não é deixar para amanhã, não. Nem é parar aos poucos. É parar imediatamente. Parar totalmente. Todos eles dizem para você reduzir determinadas coisas. E todos eles dizem para você adotar determinadas coisas. Tirando uma média, o que nós temos vai ser o seguinte: eliminar carnes, fumos, álcool e drogas. Pronto. Olha, precisa ir mais longe, não precisa falar mais nada. Uma pessoa eliminou carnes, fumos, álcool e drogas, já está num processo de recuperação da saúde. Mas essas correntes ainda dizem mais alguma coisa. Você deve reduzir sal, açúcar, frituras, conservas, ovos, laticínios, mesmo lacto-ovo, manda reduzir ovos? Sim, manda reduzir, não eliminar. E laticínios, mesmo lacto-vegetariano? Sim. Reduzir, sim. Reduzir quanto? Aí vai depender de você, vai depender do seu radicalismo ou da sua tolerância, vai depender do seu estado de saúde, o que você quer fazer com a sua saúde. Se já está bem de saúde, não tem que ser muito radical. Se você quer melhorar a sua saúde, então vamos fazer um período mais veemente nessa prática. E se você quer emagrecer, se você não quer emagrecer, se você quer adquirir mais flexibilidade ou não precisa, e aí você vai dosando essas coisas. Eliminar gorduras animais, ou melhor ainda, gorduras sólidas. Porque gordura de corpo não é animal, mas é uma gordura sólida. E, em geral, as gorduras sólidas não são tão boas para a saúde. Aquelas gorduras que, à temperatura ambiente, fiquem sólidas, não são tão boas. As que ficam líquidas costumam ser as melhores. Isso é uma regra geral, toda regra geral pode ter exceções. Reduzir, o que mais que é para reduzir aqui? Café. Chá. Qual chá? Chá de boldo? Chá é o nome do chá preto. Botou chá, já sabe, é chá preto. E chá de boldo? Não se chama chá, chama-se infusão. Para reduzir infusões. Eita, mas não sobra nada. Claro, a infusão, um chá de boldo, um chá disso, um chá daquilo, é muito bom de vez em quando, mas se você tem mania de tomar todo dia, de manhã, de tarde e de noite, chá de boldo, é capaz de fabricar um distúrbio algum dia na sua vida, não se sabe ainda qual é.